Olá, irmãos, a paz do Senhor. Aqui quem fala é Elisa Rios. Eu não moro no Brasil, né? Eu moro no estado de New Jersey, né? Nos Estados Unidos da América. E hoje eu vou fazer mais um vídeo das visões que o Senhor tem me dado sobre algumas coisas que vocês vão ficar chocadas, mas eu vou passar para frente. Deus me deu, não vou guardar para mim, vou mandar para quem quiser saber, né? Mas antes disso, nós vamos ler a palavra do Senhor, está aqui em Isaías 42, tá? O servo do Senhor. Essa palavra é para nós meditarmos. Aqui está o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, de quem se agrada a minha alma. Porei o meu espírito sobre ele, e a justiça trará as nações. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana ferida não quebrará, e não apagará o pavio que fumega. Em verdade, ele trará justiça, não mostrará fraqueza, nem será quebrantado, até que ponha na terra a justiça. Na sua lei, as ilhas esperarão. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, e formou a terra e a tudo o que produz, que dá a respiração ao povo que nela está, e vida ao que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em retidão. Eu te tomarei pela mão, eu te guardarei e te darei por mediador para o povo e para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Vede, as minhas coisas se cumprirão, e as novas coisas eu vos anuncio. Antes que venha a luz, vos faço ouvir. Essa aqui está falando de Jesus, tá? Quando ele veio para nos libertar do pecado, morrendo na cruz através do sangue do Cordeiro, que nós somos redimidos, né? E aqui fala também sobre imagem de escultura, né? Que ele diz que não vai dar a glória dele para outrem, ou seja, Deus não divide a glória dele com outrem. Fala assim, ó, eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória a outrem não a darei, ou seja, não dá a glória dele para outros que se diz santo, né? Nem o meu louvor às imagens de escultura, tá? Aqui fala claramente sobre idolatria, tá bom? Aí tem aqui no 12, fala assim, dei glória ao Senhor e anuncie o seu louvor nas ilhas. O Senhor, como poderoso, sairá, como homem de guerra, despertará o zelo, clamará e fará grande ruído, e sujeitará os seus inimigos. Por muito tempo me calei. Deus está falando assim, ó, por muito tempo eu me calei. Estive em silêncio e me contive, mas agora darei gritos como a que está de parto, afando e aquejando. Os montes e outeiros tornarei em deserto, e toda a sua erva farei secar. Aqui está falando que toda a erva da terra será seca, né? E tornarei os rios em terra árida, e as lagoas secarei. Guiarei os cegos por um caminho que não conhecem. Farei que caminhem por veredas desconhecidas. Tornarei as trevas em luz perante eles, e as coisas tortas endireitarei, essas coisas lhe farei, e nunca os desampararei. Aqui Deus está falando que as pessoas assim, que são pecadoras, que continuam no pecado, que querem viver no pecado, ele vai fazer isso, vai fazer com que as pessoas pensem que as trevas é luz, entendeu? No entanto, os que confiam em imagem de escultura e dizem a imagem de fundição, vós sois os nossos deuses, tornarão atrás e se confundirão de vergonha. Surdo, ouvi, e vós cegos, olhai, para que possais ver. Quem é cego, senão o meu servo, ou surdo, como o meu mensageiro, a quem envio?
E quem é cego como o meu amigo? Não, e cego como o servo do Senhor. Tu viste muitas coisas, mas não as guardaste. Ainda que tenhais os ouvidos abertos, nada ouve. Foi do agrado do Senhor, por amor da sua própria justiça, engrandecer a sua lei e torná-la gloriosa. Porém, o povo é um povo roubado e saqueado, de todos foram apanhados em caverna e escondidos nas prisões, são postos por presa e ninguém há quem os livre. Tornou-se despojo e ninguém diz restitui. Quem há entre vós que ouça isso? Ou atenda e ouça o que há de ser depois? Quem entregou Jacó por despojo e Israel aos roubadores? Não foi o Senhor? Aquele contra quem pecaram e em cujos caminhos não queriam andar e cuja lei não quiseram obedecer? Pelo que derramou sobre eles a indignação da sua ira e a violência da guerra. Ela o envolveu em labaredas. Contudo, não compreenderam, queimou-os, mas não os fizeram caso. Aqui está falando o Senhor que Deus entrega ao ser humano aos de leite. Aqueles que não querem vir para os caminhos do Senhor, Deus deixa à vontade, porque Ele respeita o nosso livre-arbítrio, tá bom? Então, irmãos, eu quero falar para vocês, hoje eu passei uns diazinhos sem fazer vídeo, é porque eu estive muito ocupada, irmãos, muito mesmo, não tive tempo para quase nada. Eu estive fazendo várias outras coisas, isso não significa que Deus não estava falando comigo, Deus falou comigo várias coisas, mas a maioria das coisas que Deus me falou foi sobre a família, sobre algo aqui perto de mim, sabe, de pessoas aqui, de amigos, eu já contei para eles, para algumas pessoas, então, algumas coisas aqui. Agora, para fora, né, que Deus falou, Deus tem falado, como eu falei no outro vídeo, sobre Bolsonaro. Irmãos, orem por Bolsonaro, orem por eles, porque Bolsonaro tá em maus lençóis, tá? Como eu falei no outro vídeo, recebi uma multidão de crítica de pessoas fanáticas por político, fanática por Donald Trump, fanática por Elon Musk, fanático por Bolsonaro. Irmãos, nós temos que estar fanático, por Jesus de Nazaré. É Ele que pode nos salvar. Homens daqui da terra não podem fazer nada, porque a palavra de Deus diz que a salvação é individual. Ninguém pode salvar você a não ser Jesus. Então corra para os pés de Jesus, corre para Ele, porque só Ele pode fazer algo pela sua vida, tá bom? Não se esqueça disso, saia desse fanatismo político, que é a mesma coisa de adorar imagem. Você adora um ídolo, por exemplo, um cantor famoso, uma cantora famosa, ou um ator, uma atriz, ou alguém da mídia, isso é adoração a uma pessoa, entendeu? Então, isso tem que ser cortado das nossas vidas, porque não podemos adorar nada e nem ninguém aqui na terra, somente a Deus. E eu falei da outra vez que o que Deus me mostrou sobre Bolsonaro, eu não estou mentindo, o tempo dirá. Como eu falei para vocês, Deus me deu outra visão de Bolsonaro, entendeu? Deu outra visão, já tem 4 dias mais ou menos que Deus me deu essa visão de Bolsonaro, e eu ainda não falei porque eu estive muito ocupado, abastecendo a casa, cuidando das coisas que eu deveria fazer aqui em casa, entendeu? Então, não tive tempo, estava chegando muito tarde, muito cansada e eu não estava dando conta de ficar 1 minuto sequer aqui na frente da câmera, tá? Então, eu queria falar para vocês sobre a primeira visão que eu tive, que eu vou complementar de novo. Eu estava numa igreja no Brasil e aquela igreja estava escura, toda escura. Agora, irmãos, eu não sei se era antes ou era depois do arrebatamento, tá? Porque agora temos que falar antes ou depois, eu não sei.
Então eu via, o pastor estava lá dentro da igreja, tinha dois, como se fosse dois diáconos no pátio da igreja. E eu perguntava a eles, por que vocês não pregam a palavra de Deus aqui? Então eles pegaram e disseram a mim que não podiam pregar a palavra. Eu já estou só pincelando. Então quando eu olhei para fora da igreja, que eu saí da igreja, que eu fui para o outro lado da rua, antes de eu ir para o outro lado da rua, eu vi muita gente, uma multidão de pessoas vindo, gritando, sai daí, covarde, covarde, sai para fora, covarde. E vinha aquela multidão quebrando tudo, gritando tudo. E eu via um líder daquela multidão que vinha trazendo. Eu via o líder era Jair Messias Bolsonaro, tá? E eu vi ele vestido numa camisa do Brasil. Ele era a única pessoa que estava vestida numa camisa do Brasil. Irmãos, eu estou pedindo para vocês orarem a Deus para que Deus possa mostrar para vocês também, tá bom? Então, eu fui pro outro lado da rua e aí eu via, eles chegavam na frente da igreja e dizia, sai daí, covarde, covarde, saia para fora. E aquele homem, aquele senhor, suposto pastor, saía. Quando ele saía, ele era um alto, moreno, e assim, meio barrigudinho, e ele dizia, tipo assim, caminhava assim e dizia, eu tô aqui. E aí, aquela visão cessou, tá? Então, essa semana, Deus me deu outra... É semana passada, né? Que hoje é o quê? Não, foi 3 ou 4 dias atrás. Deus me deu outra visão de Bolsonaro, tá? Eu vi... Essa é nova, recente. Eu vi Bolsonaro brigando, discutindo com pessoas. E quando ele discutia, ele estava muito agressivo. É um Bolsonaro diferente, que vocês vão conhecer outro tipo de Bolsonaro. Não é esse Bolsonaro calmo, tranquilo que tem aí, não. Esse Bolsonaro é extremamente agressivo. E ele falava palavras bem chula. Então, quando ele estava discutindo, eu via Bolsonaro aqui do lado e via quando ele xingava, falava aqueles palavrões e tudo, eu via que na frente do Bolsonaro tinha uma figura, um espírito, era assim, parecia que o cenário parecia assim, cheio de fogo, à volta, cheio de fogo, cheio de pessoas queimando, parecia que estava no inferno, tá? E Bolsonaro estava discutindo, brigando. E quando eu olhava pro lado assim da esquerda, Bolsonaro estava aqui, e quando eu olhava desse lado, eu via Jesus, frente a frente com a cara do Bolsonaro. Só que era um pouco afastado, claro, né? Assim, mais ou menos afastado, um pouquinho. Então, quando eu vi aquela imagem de Jesus com Bolsonaro e Jesus desse lado, de dentro do Bolsonaro saía um espírito. Ele era vermelho, escuro, e era o diabo. Irmãos, eu estou sendo sincera. E eu via Jesus todo de branco desse lado e via Bolsonaro. Quando eu via o Bolsonaro, ele estava naquele cenário que eu falei, escuro, cheio de labareda de fogo e cheio de pessoas à volta, do lado do Bolsonaro. E estava Jesus aqui. Quando ele começava a falar, discutir, Bolsonaro estava discutindo com Jesus. Quando ele começava a discutir com Jesus, que eu olhava para Jesus, eu via o diabo saindo de Bolsonaro e querer enfrentar Jesus, querer enfrentar a cara de Jesus. E eu via Jesus só olhando, o diabo estava assim e Jesus estava assim, e Jesus olhava para ele assim, entendeu? Foi essa visão que Deus me mostrou, tá? Essa é recentemente. Foi o que Deus me mostrou. Eu tô pedindo a vocês que orem por Bolsonaro. Ele tá precisando muito de oração. Como eu falei nos vídeos anteriores, nós estamos se aproximando do arrebatamento da igreja e o governo do anticristo vai estar na terra.
e todos os governos da terra vão acompanhar o anticristo. Vocês lembram que lá na Olimpíada da França foi uma cena bem típica do que vai acontecer. Aquele cavaleiro do cavalo branco ia caminhando e todas as nações iam com a bandeira na mão. Isso significa que o anticristo estava montado naquele cavalo e as nações seguiam o anticristo. Então, irmão, quem tiver no poder vão seguir o anticristo. Eles não querem, entendeu? O anticristo, mas vão ter que aceitar o anticristo, entende? Ou morre, tá? Foi isso que Deus mostrou-me. Então, não estejam idolatrando o homem daqui da terra, porque vocês podem se decepcionar. Muitos dos brasileiros vão se decepcionar. Agora, irmão, a palavra de Deus diz que o anticristo ele vai trazer uma falsa paz. Uma falsa paz. O que é a falsa paz? Vai fazer várias coisas boas. Vai fazer muitas coisas boas que as pessoas vão dizer, nossa, esse é o cara que eu precisava para ser nosso presidente, entendeu? Ele vai trazer essa falsa paz. Porque o anticristo, ele vem o quê? Para enganar as nações. Entendeu? Então não fique adorando o governo, não fique adorando o homem daqui da terra. O Donald Trump, a mesma coisa, eu já falei em outros vídeos, Deus me mostrou ele vestido de uma bata preta escura, preta, com um colar grande, comprido, de corrente, com a cruz, do joelho para baixo era uma cruz. Então, irmãos, e eu vi o Donald Trump com a multidão de gente também, uma multidão de gente. Então, irmãos, não estejam agarrados em político. Eu sei que muita gente ficou chateada comigo por eu ter falado isso do Bolsonaro. Irmãos, eu não quero mal pelo Bolsonaro, nem mal pelos filhos dele, nem mal pela Michelle, nem pela Laurinha, de maneira nenhuma, irmãos. Mas eu estou pedindo a vocês que orem pela vida dele, porque enquanto ele está vivo, há esperança. Há esperança de Deus resgatar essa vida. Há esperança de Deus mudar e transformar essa vida, sabe? Porque Deus deu a eleição, a primeira eleição foi Deus que deu para ele. Mas, irmãos, escuta, coração de homem é terra que você não anda. Irmãos, muitas das vezes, irmão, Deus faz algo para nossas vidas e nós não sabemos ser grato. E aí Deus retira as bênçãos, entende? Ele retira e ele retira a hora que ele quer. Ele diz que a palavra do Senhor diz que ele põe governo, ele tira governo na hora que ele quer, como ele quer. Então, se aquela pessoa que ele botou no governo não faz aquilo que ele quer, ele tira. Uma vez Deus me mostrou algo do Pacheco aí do Senado. Deus disse que ia pegar pesadaço com o Pacheco, porque Deus botou ele aí no Senado para ele fazer o que Deus queria e o Pacheco não fez. Entendeu? Então, o Pacheco tá com problema com Deus. Ele vai ele vai pagar a conta dele ainda, viu, irmãos? Vamos esperando aí, tá? Vão esperando, porque o Pacheco vai pagar a conta dele. Porque cair na mão de Deus, meu filho, quem é que pode te salvar? Se você cair na mão do diabo, é maravilhoso. Você cair na mão do diabo, porque tem Deus para te salvar, te arrancar da mão de Satanás. Agora, quando tu cai na mão do Deus vivo, quem é que pode te tirar, né? Então, foi isso que Deus me mostrou sobre Bolsonaro. E eu vou acrescentar outras coisas. Eu vi a bandeira brasileira aí na Praça dos Três Poderes, em Brasília, tirando ela, sendo removida daquele mastro lá. Eu vi a bandeira brasileira saindo. Como eu falei, eu vi o Supremo Tribunal Federal, aquela estátua da justiça que tá ali, que ela é cega. Eu vi uma mão tirava o lenço do rosto, dos olhos, e depois eu vi os olhos igual o meu, assim, da estátua. E quando eu olhava para o Supremo Tribunal Federal, eu vi o Supremo Tribunal Federal totalmente escuro. Não tinha uma luz sequer, tá? Deus vai tratar com o Supremo Tribunal Federal, tá bom? Outra coisa que Deus me mostrou foi
ontem e hoje, Deus me mostrou. Lembra da visão que eu falei para vocês que eu tinha caído dentro de uma escola e que eu via multidão de gente lá dentro, parecia todo mundo assim, não reagia, só tinha 2 guardas na porta e ninguém reagia, ninguém fazia nada, e aquelas pessoas estavam sendo obrigadas a ou usar o chip do anticristo, e se não usasse, ia passar no raio-x, e do raio-x ia para prisão. Então, ontem o Senhor me mostrou, de novo, foi ontem ou foi antes de ontem, Deus me mostrou, de novo, eu via, sabe quando você vai para o aeroporto, que você passa naquele raio-x? Então, quando você passava naquele raio-x, tinha um guarda com aquele cacetete, dando na cabeça das pessoas lá, no corpo, em tudo quanto é coisa, porque a pessoa tinha que fazer o que o guarda queria. Para implantação do chip, tá? Então, Deus me mostrou as pessoas apanhando para poder colocar o chip ou na mão, acho que é na mão direita e na testa, tá? Vai ser um chipzinho muito pequenininho, na forma de um T, tá? Pequenininho, que vai ser. E quando essa pessoa usa, implantado o chip, imediatamente, automaticamente, o Espírito Santo deixa aquela pessoa. E aquela pessoa fica como um zumbi, tá? Então, irmãos, acordem. Nós estamos nos últimos minutos da igreja, tá? Nós estamos no último minuto da igreja. Então, corramos para o Senhor. Larga tudo, larga a casa, irmão, tudo, irmão. Corre para Jesus. Não fique preocupado em comprar uma casa, um carro, essas coisas, bens materiais. Esquece, irmão. Vamos buscar salvação. Buscar a salvação, que é mais importante, tá? Outra coisa que Deus me mostrou sobre pessoas usando o raio-x, né? Você passava por aquelas... o raio-x, tirado o raio-x, né? E aquelas pessoas... são, como eu falei para vocês, aquelas pessoas que não querem que o raio-x passe por elas, elas vão ser executadas, elas vão passar por aquela raio-x e depois vão para a prisão. E depois dessa prisão, eles vão ser executados. Outra coisa que Deus me mostrou hoje de manhã, eu vi, Deus me mostrou pessoas usando aquelas máscaras grande, como se fosse de produto químico que vocês usam. Por exemplo, você trabalha numa fábrica e aquelas fábricas aqui de produto químico, você tem que usar aquela máscara zona grande assim, meia redonda aqui pra frente e agarrada assim. Eu vi pessoas usando aquelas máscaras. E eu também vi que era aviões. Antes eu vi os aviões sobrevoava países, cidades, estados e jogava tipo como fosse um veneno, como se fosse um veneno, caía sobre aquela cidade. Então aquilo era tão tóxico que as pessoas adoeciam muito e teriam que usar máscara. A água vai ficar contaminada, de rios, de fonte de águas, vão ficar contaminada por essa contaminação. Vai ser aviões que vão sobrevoar os países, estados e municípios, cidades, com esse negócio aí, que esse veneno jogando sobre as cidades, e as pessoas vão adoecer muito por causa da água, porque vai contaminar a água, contaminar tudo, entendeu? Então, guardem água para vocês beber, água potável, viu? E eu vi pessoas usando aquelas máscaras porque elas não suportavam ficar sem as máscaras. E eu chorei muito hoje de manhã pedindo a Deus, Senhor, o que está acontecendo, Senhor? Porque, como que vai ser as crianças, Senhor? Como as crianças vão usar uma máscara tão grande dessa, Senhor? Como vão suportar, meu Deus? E eu acordei meia ruim do juízo, né? Preocupada com as crianças, porque eu sempre oro pelas crianças, eu oro pelas crianças do Brasil, daqui dos Estados Unidos, e da onde quer que elas estejam, eu sempre estou orando pelas crianças. Então, irmãos,
Mais um recado para vocês. Não se esquece de identificar suas crianças quando forem para a escola. Prepare em casa uma mochilinha dele, a mochilinha da escola, que agora não está tendo aula, estão de férias, né? Então, prepare uma mochilinha, coloca biscoito, coloca uma águazinha, um suco, coloca uma peça de roupa, coloca uma cuequinha ou duas calcinhas da criança, depende de quem for, bota uma roupinha quente para que a pessoa, um casaquinho, para que se nesse dia estiver frio, a pessoa possa se agasalhar. Bota biscoito, bota, se você quiser, bota pra colocar uma latinha de tuna fish, né, aquele atum, ou uma sardinhazinha. Sempre tem um bolo ou um pão que você possa botar dentro de um saquinho e botar dentro da begazinha, né, dentro do how do you say backpack? Da mochila, para que nessas horas as crianças possam sobreviver um pouquinho mais de tempo, com um pouco mais de comida. Ensine seus filhos a decorar os seus telefones, o nome do pai e da mãe. Ensina eles a chorar pelo pai e pela mãe. Fala, eu não quero ninguém, eu só quero meu pai e minha mãe. Entendeu, irmãos? Porque dias difíceis nós vamos passar. Vamos continuar orando pelas crianças, orar por tudo isso que nós, a igreja, nós vamos passar por um período muito difícil, como eu falei, nós vamos passar muita tribulação, a igreja ainda vai passar muita tribulação até a vinda do Senhor. Oremos pelo Bolsonaro, pelos políticos, pelo pastor Marcos Feliciano, que eu vi ele sendo preso, como eu falei no outro vídeo, relatei. Muita gente vai ser presa no Brasil. E eu tenho orado, né? E vamos continuar orando e pedindo ao Senhor que dê livramento, que seja preso, mas que não seja muito tempo, que não seja uma prisão prolongada, né? Porque cada um tem que pagar seus crimes também, né, irmãos? Então vamos orar e clamar a Deus pelas nossas nações. Vamos clamar a Deus pelos seus governadores, pelos seus governantes, pelo seu município, pelo seu bairro, pela sua cidade. Ore, irmão, ore pelas suas crianças, ore pelas suas famílias. Coloque as crianças para aceitar Jesus, confessar o Senhor. Entrega as suas crianças para o Senhor Jesus. Apresente suas crianças, apresente seus filhos, sua família, seus irmãos, seu pai, sua mãe. Apresente para o Senhor em suas orações todos os dias, que Deus vai cuidando, vai ficando na memória do Senhor. Toda a petição que a gente faz fica na memória do Senhor e o Senhor vai dando livramento e vai cuidando de cada um de nós, amém? Essa era a mensagem que eu queria deixar hoje para vocês. Um beijo no coração, que Deus abençoe grandiosamente, em nome de Jesus, amém?